Salve rapaziada, quem tá falando é o Carlão, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal que cada vez mais cresce no Brasil, falando de futebol, de algo que eu entendo, de bastidores e muita coisa boa para conversar no vídeo de hoje. Desde já, tá gostando do canal? Se inscreve, badala o sino, blém, para que na próxima vez que houver um vídeo você não vai perder nada. Se inscreve, deixa o like, mas principalmente eu quero comentário porque o assunto é polêmico e gera debates. Camisa do maior leão do estado do Ceará, a gente roda a vinheta e vai falar da CBF. Turma, nessa semana, Rogério Caboclo assumiu a presidência da CBF um ano após ser eleito. E a dúvida que fica é, e aí? O que esperar da nova CBF? Quais são os desafios? Nós, como amantes do futebol brasileiro, devemos esperar o quê da nossa confederação, aquela que gere o nosso futebol? Vamos começar com a apresentação. Rogério Caboclo, 46 anos, tá? Ele já está no futebol há mais ou menos 20 anos, era conselheiro do São Paulo, trabalhou no departamento financeiro do São Paulo, depois foi para a Federação Paulista, virou ali compadre, apadrinhado pelo Marco Paulo Del Nero, foi alçado à CBF e de lá ficou. A CBF possui vários desafios nesse novo mandato, nesse novo ciclo, e o primeiro deles é esse: política. O que a gente espera, o que a gente quer, ou o que pode acontecer com a nova CBF, entre aspas? Ela precisa muito se desvincular dessa imagem de entidade corrupta e principalmente dos escândalos que a acometeram nos últimos anos. Para se ter uma ideia, dos últimos 4 presidentes: Ricardo Teixeira, foragido; Marco Paulo Del Nero, banido do futebol e se ele atravessar a fronteira para o Paraguai é preso; José Maria Marim, preso; e o Coronel não sabe nem o que é uma bola. A primeira situação que a CBF precisa é se organizar de uma forma que ela saia dessa imagem, ela simplesmente se desvincule dos seus ex-presidentes. E aí, como que o Caboclo vai fazer isso com seu padrinho mentor Marco Paulo Del Nero? Só que ela já começou errado, infelizmente já começou agindo politicamente. Antes tínhamos 5 vice-presidentes na CBF, a partir de agora teremos 8. Qual a necessidade? Ninguém sabe. Qual desses jogaram bola, ou eram ex-atletas, ou estão no ramo do futebol? Nenhum. O que eu sei é que, além de filho do Sarney, o Coronel Nunes continua como vice. Se amanhã o Caboclo sai, acontece alguma coisa e não é mais ele, quem que vai assumir a nova CBF? Coronel Nunes. Segundo tema, gestão. Como a CBF vai se mostrar uma empresa que dá lucro a seus afiliados? Porque a CBF, ela é uma empresa milionária, fatura milhões, tem muito lucro. Mas como que ela vai gerir esses recursos de forma que seus principais associados, vamos dizer isso, que não são as federações e são os clubes, possam usufruir desses recursos? Será que a CBF tem capacidade lógica de gestão e também financeira de investir nos clubes pequenos? Vamos pensar o seguinte, vamos falar de clube pequeno mesmo aqui no estado do Paraná, os clubes que agora não têm calendário. A CBF ajuda, custeia alguma coisa? Eu não estou falando para pagar conta, mas investir seja na base para revelar novos jogadores, seja na gestão, seja em cursos preparatórios e treinamentos, não só para treinadores, mas para gestores executivos que queiram tocar? Ou principalmente, qual a ideia da CBF com relação a investimentos? Tivemos um vídeo sobre Red Bull e Bragantino. Por que a CBF não busca mais parceiros dispostos a investir no futebol dos clubes pequenos? Desde o ano passado foi novamente liberado os recursos pós-Copa, do legado que a FIFA dá para os países que fazem uma Copa do Mundo anos depois. Por causa do Marco Polo isso tinha sido barrado, mas depois, com o banimento dele, voltou a esse repasse. Para onde vai esse dinheiro? Ninguém sabe, e esse é um desafio difícil que o Rogério vai ter que aprender a administrar, e principalmente sem fazer politicagem. Seleções brasileiras. E eu tô falando seleções porque já a gente entra na base, não só na adulta, que é o principal foco. Como fazer a seleção brasileira estar muito mais próxima do povo brasileiro? Hoje nós sabemos que a seleção não joga no Brasil, a seleção joga muito mais fora. E por quê? Lá atrás, gestão Ricardo Teixeira assinou um contrato onde vendeu os jogos da seleção brasileira até 2022 por uma empresa que eu não me recordo o nome, que terá o direito de explorar a imagem da seleção brasileira até 2022 na Copa. Essa empresa
comprou, pagou um pacote onde ela lucra em cima da seleção brasileira. Então vamos lá. A Tanzânia quer que o Brasil vá jogar no país lá, não importa contra quem. Ela paga para essa empresa, correto? Ela paga para essa empresa, e aí a Tanzânia, obviamente, arrecada com bilheteria, patrocinador, etc., esse tipo de coisa. A empresa ganhou milhões para o Brasil jogar lá. O Brasil joga com quem for, a empresa ganha. A CBF também ganha uma cota, obviamente, só que ela já vendeu, já fez milhões. A seleção brasileira, a CBF, tem 2 poderes apenas, veto de local e adversário. Primeiro acerta-se o local, sempre. Depois acerta-se o adversário. Ah, vai ser em Londres, ok. O adversário. Ah, Malawi. Não, Malawi não, corta. Ah, então vai ser Suriname. Não, corta. Ah, Uruguai. Ok, então vai ser Uruguai. Esse poder a CBF tem, não de escolha, apenas de veto. Principal desafio, trazer a seleção de volta para o país. Porque ela vai jogar a Copa América aqui, as eliminatórias mais amistosas, aquela quarta-feira no Nordeste que era bonito na década de 90 ou aqui no Sul, não acontece mais, faz muito tempo. E aí, saindo da seleção principal, nós temos André Jardine no sub-20 e Silvinho no sub-23. Legal, bons nomes, maravilha, mas qual a integração das seleções de base com a seleção principal? A questão é, não basta apenas ter bons nomes, não basta apenas ganhar campeonatos de base, é necessário desenvolver a filosofia de seleção brasileira. O garoto de 15, o garoto de 17 anos não pode achar que é só um sonho para postar foto no Instagram. Ele precisa entender que ele está vestindo a camisa de maior peso do futebol mundial e que está ali 2, 3 ou até no próximo ano ele pode estar vestindo a camisa principal. Qual será a integração dessas seleções? Haverá a mesma filosofia no futebol? Haverá a mesma gestão, a mesma estrutura, todo mundo vai usar a mesma coisa? Esperamos que sim, que haja sim essa integração. Por acaso a CBF investe em escolas de categoria de base da CBF para desenvolver, por exemplo, comunidades carentes? Tá aí uma boa hipótese falando de seleção brasileira. O povo vai voltar a gostar da seleção? Arbitragem. O que esperar da nova CBF com relação à arbitragem? Nós percebemos e já soubemos que Leonardo Gaciba, que era da Globo, que vai, por causa disso, ocorreu um efeito cascata em emissoras de TV, vocês vão saber em breve. O Leonardo Gaciba vai para a CBF e vai virar o novo chefe da comissão de arbitragem. Chega de Coronel Marinho, que nunca chutou uma bola também. Obviamente o Gaciba acho que também não, mas ele, pelo menos, soprou um apito. Adianta haver investimentos de VAR na Copa do Brasil, no Brasileiro ou em algumas decisões estaduais e só fazer um treinamento, 2 que seja, mas não haver uma profissionalização dos nossos árbitros? Não adianta. Adianta o árbitro cometer um erro no domingo e apenas ser punido? Ah, vai ficar 4 rodadas sem apitar e nessas 4 ele continuar no trabalho dele como representante comercial, empresário, seja lá o que for? Não adianta. É necessária uma cadeia de profissionalização dos árbitros. Hoje eu quero ser árbitro, eu vou atrás de um curso da Federação Paranaense, que é aqui onde eu moro, faço o curso, começo a me projetar, etc. Daqui 1, 2 anos estou apitando sub-20 profissional e entro no quadro da CBF, talvez no quadro da FIFA. Qual a integração da linguagem de arbitragem dos estados, da seleção, da Conmebol e da FIFA? Obviamente há um conjunto de regras. Regras do futebol é uma só. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: onde se equipara a qualidade dos treinamentos dos nossos árbitros com relação aos ingleses, espanhóis, alemães, não que eles sejam referências, mas há uma padronização. Essa integração é necessária começar dos campeonatos amadores, juniores, profissionais estaduais e aí sim numa cadeia estadual e nacional. Há um ranking de árbitros disponíveis no site da CBF, onde nós saibamos quais apitam Série C, Série B, Série A. Eu lembro que uns anos atrás na Federação Paulista teve isso, o árbitro ouro, o árbitro... não sei nem se vale mais. É necessário investimento sim em profissionalização e principalmente na gestão, na humanização desses árbitros e entenderem um pouco mais do jogo, saberem que o futebol é bola rolando, saber que o cartão amarelo não é uma arma, e sim uma orientação. Cuidado, amarelo para você, a próxima vai ser expulso. E não uma ameaça de botar no bolso, ó, tá aqui, se fizer alguma coisa vai embora. Muito dos nossos problemas de arbitragem no campo vem, infelizmente, das instruções recebidas pela CBF. Não é culpa dela como um todo, e sim das orientações da comissão de arbitragem. Esperamos muitas melhoras. Achamos difícil. O principal desafio da CBF, o futebol brasileiro.
CBF, ela fatura milhões por ano com parcerias e patrocinadores. Por que não ela cuidar com mais carinho dos clubes pequenos no calendário, na gestão, em não deixar esses clubes fecharem as portas? Muitos deles fecham em maio, reabrem as portas em janeiro. Outros fecham, outros vão buscar recursos fora, padrinhos, investidores. Atualmente, existem muitos repasses, turma, e é muito dinheiro. CBF, federações. Para quê? Para desenvolver o futebol estadual, local. Onde que vai parar esse dinheiro? Não vai parar nos clubes. Me perdoem, vai parar nos dirigentes das federações, que são os caras que entendem esse valor como uma mensalidade, ou uma famosa mesada, para se manter no poder e, consequentemente, manter a estrutura da CBF. Não há um repasse para clubes, não há um repasse para desenvolvimento, ajuda de CT, de estádio. Canso de ver clube pequeno à beira de 4 dias, uma semana de estadual, em que os bombeiros fecham o estádio, não permitem jogo porque não tem iluminação. Por que a federação não ajuda? O campeonato é dela. Por que a CBF não ajuda? Porque o campeonato das federações também é dela. Infelizmente, as figuras dos presidentes de federações estaduais prejudicam a estrutura do futebol brasileiro como um todo. O calendário de 2020 já foi anunciado como 16 datas para os estaduais e pausa na data FIFA. Vai ser pausa mesmo? Vai ser de segunda ao próximo domingo? Ou vai ser como o ano passado, uma pausa fake que parou na terça e voltou na outra quinta? Então, se o jogador da seleção brasileira que joga no Brasil disputou amistosos na quarta, na quinta-feira o time dele já joga? Vai ser isso? Esperamos que mude, que melhore. Para isso, a CBF já contratou Juninho Paulista, que é o dirigente do Ituano, há 9 anos, desde 2010, quando ele aposentou, ele pendurou as chuteiras. Para quê? Para que desenvolva melhor o calendário, o futebol brasileiro. Juninho, já deu entrevistas que é necessário mudanças na estrutura da Série D. Amém. Que bom. Por quê? Série D você joga 6 jogos, está eliminado na primeira fase, tá fora, acabou o ano em junho. O Juninho vive isso na pele como presidente do Ituano. Ele sabe que ele joga o Paulista e uma Copa Paulista e às vezes a Série D já era. É necessário haver um calendário, uma estrutura, aumentar as datas dos pequenos e talvez enxugar um pouco a dos maiores. Falei isso num vídeo que está aqui em cima no card. E aí o futebol brasileiro como um todo. Campeonato Brasileiro, só aos fins de semana, talvez 2, 3 datas nas quartas-feiras, o que é comum. Copa do Brasil, só 91 times. Eu vi um Twitter do Canedo, repórter do Globoesporte.com, questionando inclusive sobre Copa do Brasil e me levantou o questionamento. Que sentido faz campeões regionais, campeões da Série B, que no ano passado foi o Fortaleza, entrarem na 5ª fase da Copa do Brasil, enquanto Santos e Vasco se cruzam e se matam? Eles podem ter um privilégio, sim, Copa Verde, Copa do Nordeste, bacana, legal, mas uma fase antes. Deixa a oitava de final para a já inchada participação de 8 brasileiros na Libertadores, e aí sim coloca mais 8 da primeira fase. Copa do Brasil, somente 91 clubes, são 267 clubes nas elites estaduais. Por que não aproveitar todos eles e após o estadual começar uma Copa do Brasil em vez de começar antes, esses times se matarem até chegar numas oitavas de final? Por que não uma Série C, diferente do que eu propus, e de volta, 38 jogos igual Série A e Série B? É necessário reestruturar o futebol brasileiro. Turma, somente perguntas, não trouxe aqui respostas porque eu quero deixar para vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acham? Gestão, seleção brasileira, futebol brasileiro, calendário, política, arbitragem, mídia, imprensa, relação com TV Globo. Muitas dúvidas sobre a nova CBF. Da minha parte, desejo muito sucesso. Espero que Caboclo, seja lá quem for, seus vices, seus pares, pensando no bem do futebol brasileiro, que as coisas melhorem. Não tô aqui para fazer vídeo de contra isso, contra aquilo. Eu penso no bem do futebol brasileiro. Então, deixa seu comentário, deixa seu like, com educação sempre, porque quando é com má educação eu respondo na lata, não quero saber aqui ou nível alto ou não tem nível. Valeu, beijão, fui!